Abba, bom dia. Nós queremos te agradecer nessa manhã. Em concordância que nós te agradecemos. Na tua presença permanecemos para te dizer muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede da vida, de realizarmos, de conquistarmos, de manifestarmos a tua graça, de anunciarmos o teu amor, de sermos sal, de sermos luz por onde nós formos. Obrigada. Nós queremos te agradecer por essa riquíssima oportunidade da vida. Nós te pedimos, Abba, nos envia para esse dia, nos envia, nos capacita, nos forja, nos habilita para tudo que nós vamos viver nesse dia. Cerca-nos por detrás e por diante, seja como um muro ao redor da nossa vida, seja como um muro ao redor dos nossos queridos, dos nossos cônjuges, aqui representados por nós, seja como um muro ao redor dos nossos filhos, seja como um muro ao redor da nossa casa. Abba, nós te pedimos, guarda tudo que carrega o nosso nome, tudo que leva o nosso nome. Guarda, não permita que o mal venha assolar a nossa casa, a nossa família e nem a nós. Nos concede nesse dia força, coragem para saquear com o inferno, para tirar das mãos de Satanás tudo aquilo que o diabo tem roubado. Nós te pedimos que o Senhor nos encha de coragem e de força. Nós consagramos a Ti a nossa vida, te entregamos a nossa vida, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que o Espírito Santo é o nosso Consolador amigo, nosso Consolador, nosso Conselheiro maravilhoso. Graças te damos por esse momento, queremos entregar esse momento a Ti também e dizer que muito mais do que a nossa vida, o Senhor tem cada momento do nosso ser. Esse momento nós entregamos para Ti. Vem falar conosco, ministrar a nossa vida, nos convencer, nos transformar, nos libertar a cada passo que nós damos esses devocionais, moldando mulheres, conhecendo características. Nós te pedimos que o Senhor nos molde, que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos transforme a cada dia. Nós entregamos a Ti esse momento e te pedimos, fala conosco, ministra a nossa vida, faça-se em nós, Pai, uma metanoia para que a gente venha a ser transformada de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém! E hoje a gente vai falar, hoje a gente vai estudar, hoje a gente vai ver as características de Jezabel, uma mulher muito conhecida da maioria de vocês, da maioria das mulheres que está fazendo esse estudo devocional. Hoje a gente vai estudar sobre as características de Jezabel. Essa mulher é muito conhecida, a história dela, então a gente também não vai ficar muito assim na história dela, a gente vai se achegar mais assim nas características, na maneira dela ser, porque a gente, se não vigia, a gente é igualzinho Jezabel. É ou não é? É, porque a gente é mulher. Vamos reconhecer. Ó, quando a gente reconhece o nosso pecado, ele perde força em nós. Então nós temos um potencial muito grande de termos assim as características de Jezabel, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, se você tem esse livro, abre aí na página 77, é onde a gente fala aqui sobre Jezabel, onde o livro fala um pouquinho dela, né? Porque Jezabel você vai encontrar em 1 Reis 16, 1 Reis 18, 1 Reis 21, e aí você vai caminhando, você vai encontrando mais ainda sobre Jezabel. Então, eu quero te convidar a você abrir também a sua Bíblia em 1 Reis 21. A nossa base devocional tá lá no versículo 25, tá bom? Olha só, diz assim aqui pra gente em 1 Reis 21, pra gente começar com a leitura. A gente vai começar a base devocional, que tá em 1 Reis 21. Deixa eu deixar minha Bíblia aqui, porque a gente vai precisar dela. E depois a gente já vai para a leitura do livro, tá bom? Para a gente discorrer aqui nas características. A gente não vai ficar falando detalhes de toda a história que envolveu, né, o marido, o pai. Tem algumas coisas que não tem como, a gente tem que falar, não tem jeito, mas a gente vai ficar mais o caráter dela, as características dela, como ela se comportava, como ela agia, tá bom? Para que a gente possa nos identificar ou não e sermos transformadas. Jezabel é uma mulher clara, a típica mulher clara que nós não devemos modelar. A gente deve olhar para ela
e a nos examinar. Jezabel é uma mulher que ela de que forma ela nos ensina? Como que a gente pode aprender com ela? Quando a gente olha para ela, olha para as atitudes, o caráter dela, e a gente fala, eu tô reconhecendo isso em mim, preciso deixar isso, porque eu também eu tenho algumas coisinhas parecidas. Às vezes eu faço isso, né? Então, Jezabel não é uma mulher que a gente deve modelar, mas é uma mulher que a gente deve olhar para nos examinar, para que a gente possa deixar se a gente tem algumas cositas aí, algumas ervas daninhas. E para ser uma mulher no tempo do fim, precisa ser uma mulher de fé. Para ser uma mulher de fé, a gente precisa sim modelar as mulheres da Bíblia, aprender com as histórias dela, porque muitas das mulheres, elas viveram em um tempo que foi muito oportuno. E falar de Esther para mim foi forte. Ketura, Abigail também foi muito forte. Esther foi porque ela manifestava, em nenhum momento ela precisou falar o nome de Deus, em nenhum momento ela precisou falar o nome do Abba, mas ela revelava lealdade, ela revelava amor, fidelidade ao Senhor, ela usava as armas espirituais. Ela era uma mulher assim que não precisava ficar falando se a minha religião permitia ou não permitia, eu faço isso porque é por causa da minha religião, eu não faço isso por causa da minha... Não. Você não vai encontrar o nome de Deus sendo citado no livro de Esther. E para mim é bem característico, né? É demais isso. E hoje nós vamos para Jezabel. Vamos embora, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos lá. Ó, 1 Reis, capítulo 25, versículo 20... capítulo 21, versículo 25 diz assim: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Uau! Nós vamos falar aqui dentro dessa base devocional, e eu já quero começar aqui, antes da gente começar a leitura do livro. Você vai ver que Acabe, a Bíblia compara que não houve ninguém, nenhum outro rei antes dele, se comparou a ele, pelo que ele fez. Ele fala porque ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se vendeu, ele fez troca, né? Para fazer exatamente tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que os olhos de Deus não se agradava daquilo. E a palavra fala que ele fez isso porque a mulher dele o influenciou. Vou colocar aqui, porque a mulher dele o incitava, o ativava a fazer isso, porque a mulher dele o induzia, né, convencia, influenciava, enfim. Vamos lá? O autor diz assim: aos olhos de Jesus, Sidom e Tiro foram equiparados a Sodoma e Gomorra. Olha aí, ó. Eram cidades dedicadas ao comércio, ricas e prósperas, centros de vícios e impiedade. Deus, ele comparava aqui Sodoma e Gomorra, e a cidade, ela se dedicava a comércios, a riquezas, né? Era um centro de vícios e impiedade. Jezabel veio de Sidom. Ela era princesa, filha do rei Sidom. Já dá para entender a reação dela, acostumada a uma vida licenciosa e refinada. Ao se mudar para um ambiente rural, Jezreel, região onde a vida era simples e austera, em comparação ao lugar de onde ela viera, lugar que se esforçava para viver no serviço de Jeová. A religião judaica não era pura. Jeroboão havia reorganizado o serviço do bezerro de ouro. Mas também havia a adoração de Jeová. Samaria era intolerável para Jezabel. Portanto, vendo que Acabe, seu marido, era um homem sem caráter ou sem vontade. Quando aqui ele fala sem vontade, sem caráter ou sem vontade, está falando de um homem, como fala? Passivo, não é? Está falando de um homem que ele era fraco,
tá bom? Por isso que ele fala aqui que ele, além de ser sem caráter, ele era um homem, além de ser sem caráter, ele era um homem passivo. Diz assim do autor: ela decidiu resolver o problema por conta própria. Lentamente, ela substituiu a adoração de Jeová pela adoração de Baal. Suprimiu primeiro simplesmente eliminando os profetas. E com isso, começou a luta de morte entre Elias e Jezabel. Jezabel foi quem instigou o mal que Acabe permitiu. A gente vai fazer uma pausa aqui para que a gente possa começar falando aqui sobre Jezabel. Você observa que o autor ele fala que aos olhos de Jesus, Sidom, Tiro, eles foram comparados a Sodoma e Gomorra. Jezabel, ela era uma princesa, ela era filha de um rei, né? Que eles eram totalmente idólatras, eles eram totalmente devotos a Baal e os ídolos, a Aserá e tudo mais, né? A deusa Aserá. Você vai ver aqui no livro de 1 Reis 16, a gente vai ver sobre isso. Bom dia para você que está chegando. Eu quero pedir um favor para você que está aqui comigo. Olha lá. Escreve aí, gente, quem é que vai ser o corajoso ou a corajosa que vai escrever Mulheres da Bíblia. Aí você vai colocar um tracinho e vai escrever Jezabel, para que eu possa fixar aqui o comentário, tá bom? Porque quem vai chegando depois, não dá para mim ficar falando, explicando. Então a pessoa que chega depois, ela já vai saber do que nós estamos falando. A gente está falando sobre Jezabel, tá bom? A gente vai olhar, examinar essa mulher para ver se tem alguma erva daninha de Jezabel em nós, para que a gente possa deixar isso. Então eu já quero te dar boas-vindas para você que está chegando nesse estudo devocional que a gente está começando a falar sobre Jezabel, tá bom? Escreve aí, me ajuda a fazer o devocional, gente, vamos ver. Mulheres da Bíblia, tracinho, Jezabel, tá? E aí o que acontece? Você vai ver que ela vivia dentro de uma cultura totalmente idólatra. Ela era filha de um homem que adorava Baal, que era servo de Baal, que prestava culto a Baal. Jezabel, ela era uma mulher, até então, que ela foi criada no meio de um ambiente, né, refinado. Ela foi criada no meio de um ambiente onde era palácio que ela vivia. Darly, obrigado, Darly, psico. Oh, meu Deus abençoe. Obrigada, meu amor. E aí você vai ver que essa mulher, ela acabou se casando com Acabe por causa de questões políticas. Na verdade, Jezabel, quando ela se uniu com Acabe, ela se uniu por causa de alianças políticas, por causa de interesses, né? Interesses pessoais, interesses de poder, e ela acabou se casando. Aqui a gente vê que o autor ele fala sobre o caráter de Acabe, né? Acabe, seu marido, era um homem sem caráter. Ele era um homem que ele era passivo demais. E aqui a gente observa que Jezabel, por seu marido ser passivo, ela o dominava. Jezabel dominava esse homem. Olha só, vamos ver aqui rapidinho. 1 Reis 16. Só para a gente poder entender aqui. 1 Reis 16, versículo 31, mas a gente vai ler a partir do 29, que diz assim: Acabe, filho de Omri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Verso 30 de 1 Reis 16, tá? Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Isso aqui é Acabe, tá? Você vai ver que a palavra nos fala que ele, como se não bastasse ele pegar o exemplo pecaminoso de Jeroboão, como se não bastasse ele ser o pior de todos os reis que antecederam a ele, você vai ver que a palavra fala que ele ainda se casou com Jezabel.
E aqui ele começa a se prostrar diante de Baal e começa a adorá-lo, não só se prostrar, ele realmente começa a adorá-lo. Entende? Tudo aquilo que você valoriza, tudo aquilo que você coloca como assim prioridade na sua vida é uma forma de adoração. Né? Tudo aquilo que você traz como algo assim que você valoriza demais, você está adorando aquilo. Você passa a adorar aquilo. E aí você vê aqui no versículo 32, primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, ele levantou um poste para a deusa Aserá e fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, um homem de Betel reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Gegube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Você vai ver que aqui, Acabe, ele foi quem reconstruiu Jericó. E quando a gente vai lá para a história de Josué, a palavra de Deus fala que Josué anunciou isso. Que o homem que reconstruísse, isso aí é uma história que, assim, a gente precisa de muito mais tempo. Mas como a gente chegou até aqui, eu vou falar só para não ficar perdido aí jogado. Você vai ver que ele anunciou que quem reconstruísse Jericó, o seu filho morreria, né? Então, voltando aqui para a história de Jezabel, voltando para Jezabel, você vai ver que Jezabel, ela dominava o marido dela. Claro, ele já tinha um caráter deformado, ele já tinha um caráter, porque a Bíblia fala que ele foi pior do que todos os outros reis que o antecederam. Mas quando ela se casa, e o casamento deles foi por interesse, né, foi por questões familiares, de interesse de poder, e ela já vinha dessa cultura idólatra, ela já vinha dessa devoção a ídolos, ela foi criada nesse rito, né, vamos dizer assim, e ela encontra um marido que é fraco, né? Era rei ali, ele era rei ali em Israel, ali em Judá. E aí você vai ver que a palavra fala que ela percebeu o caráter dele, ela percebeu que ele era um homem passivo. E com isso, você vai ver, depois você lê a história certinho, você vai ver que quando ele criou um altar para Baal, foi para agradar a mulher dele. Ele criou um altar a Baal, depois ele criou um poste ídolo de Aserá, a deusa Aserá, para agradar ela. Porque ela tinha um poder de influência. Eu quero te dizer uma coisa, uma das características de Jezabel é que ela era uma mulher forte. Jezabel ela era uma mulher forte, Jezabel ela era uma mulher independente. Jezabel ela era uma mulher que ela era determinada. Ela era muito determinada naquilo que ela ia fazer. Então, a gente para observar que Jezabel, ela era uma mulher que, por ser essa mulher muito forte, né, ela avançava. Isso é um detalhe para a gente parar para pensar muito bem. Porque a gente precisa compreender que o mal e o bem existem. Fato, né? Não tem meio termo. Que nem a palavra de Deus fala. Seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Não tem mais ou menos, não existe mais ou menos. Ou é mais ou é menos. Não existe talvez sim, talvez não. Ou é sim ou é não. Não existe o frio, não existe o morno. Ou é frio ou é quente. Não é? Não existe o meio termo. Você vai observar que ou você é do bem ou você é do mal. Não existe eu não sou nem de Deus ou eu não sou nem do diabo. Não existe isso. Eu já ouvi dizer, uma pessoa me disse certa vez assim, olha, eu não gosto dessas coisas de igreja, eu não gosto dessas coisas de Deus, mas eu também não tenho nada a ver com o diabo. Eu não quero saber, eu não tô afim de ficar tendo uma vida, sabe? De ir pra igreja, uma vida de obedecer a palavra, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver do meu jeito, e o meu jeito, eu não faço mal pra ninguém. Uma pessoa me disse isso que eu tô te falando. O jeito de eu viver, eu não faço mal pra ninguém, eu tô vivendo a vida. Aí eu falei, deixa eu te falar só uma coisa, não existe esse negócio de eu não sou nem do bem nem do mal, não existe. Ou você está de um lado ou você está do outro.
Porém, quando você fala, viu, eu não tô nesse lado, eu não faço mal para ninguém, você já está do lado do mal. Porque você também não se posicionar, você já escolheu um lado. E aí eu disse esses dias para uma pessoa, não tem como você se assentar na mesa dos demônios e depois querer vir se assentar na mesa de Deus. Não tem como você se assentar na mesa de Deus e depois ir se assentar à mesa dos demônios. Do que você está falando, Débora? Do que você está falando, pastora? De práticas, como que eu diria? De coisas assim que você gosta, sabe? Eu gosto, gosto tanto de a igreja, de cultuar o Senhor, mas eu também gosto de tanto de estar numa mesa de uma bagunça, numa mesa de bebedeira, numa mesa de promiscuidade, numa mesa de imoralidade. Eu gosto tanto de estar ali entre aquelas pessoas, aqueles amigos, sabe a roda dos escarnecedores? Eu gosto de tanto de estar, aquelas pessoas são legais, eles só não servem a Deus, eles só não servem o mesmo Deus que eu. Não tem como. Não tinha como, não tem como a gente se assentar na mesa de Deus e se assentar na mesa dos demônios. Por isso que a gente precisa entender a história de Jezabel. A gente precisa entender a história, não, entender a figura de Jezabel. Ela era uma mulher que ela era declarada adoradora de Baal. Gente, quando eu falo de Jezabel, eu estava lendo a história dela essa noite, madrugada, e a gente para observar que Jezabel, ela era... Por que ela era determinada? Porque ela era uma mulher forte. E hoje a gente não encontra, não é com facilidade que a gente encontra mulheres assim. Jezabel, ela tinha a sua convicção de quem ela adorava. Jezabel, ela adorava Baal e era declarado isso. Ela não escondia de ninguém. Ela era uma adoradora ferrenha, fervorosa. Ela era uma adoradora assim, declarada. Entende? E hoje a gente vai parar para observar as características que nós deveríamos ter. De uma mulher forte, determinada. De uma mulher que é independente. Sabe? Das opiniões das pessoas. Porque Jezabel, você vai ver que ela foi tirada do seu território local e foi levada a Jezreel. Depois você estude toda a história de Acabe, a gente não vai ficar muito, porque você já conhece a história de Jezabel, eu quero que você entenda a figura dela, para que você possa entender e se examinar, tá bom? Para que você possa abrir mão. Você vai ver que ela cresceu como uma princesa, ela era filha de um rei. E por causa dos interesses políticos, ela foi levada para uma área rural, ela foi levada para um outro lugar que estava totalmente fora daquilo que ela estava acostumada a viver. Só que ela tinha uma convicção dentro dela. Ela foi criada dentro de toda aquela cultura idólatra, né? E não só uma cultura idólatra, de também adoração, de reverenciar, de levantar um altar. Ela tinha isso, não é? Porque ela cresceu nesse ambiente. Quando ela se casa e se encontra com um homem fraco, quando ela se casa e chega num lugar que ela observa que havia um Deus ali, e eles costumavam chamar do Deus invisível, Deus de Israel, Deus dos hebreus, e assim vai, né? Ela falou, não, aqui eu preciso levantar um altar, aqui eu vou ter que levantar nesse lugar um altar. E aí ela trouxe para si profetas. Nós vamos criar aqui a cultura de adoração a Baal. E isso ela fez, né? Isso ela realizou, ela trouxe. E aí você vai observar que Jezabel, ela foi esposa. E por ser esposa de Acabe, ela tinha um poder de influência muito grande sobre a vida dele. Deixa eu te falar, todas as vezes que mulheres fortes, mulheres independentes, que vão e faz e realiza e acontece, tem como cônjuge um marido que é passivo, muitas vezes fraco, não se posiciona, e essa mulher usa como desculpa, ou pega o argumento, ele não faz, eu vou lá e faço. Se não fosse eu fazendo, as coisas não saíam. Sou eu que tenho que estar fazendo. Se eu não pego o martelo, não bato esse prego aqui, a coisa não sai. Se eu não vou resolver as coisas não acontecem. A gente está também, de certa forma, assumindo essa característica de Jezabel. Porque você vai encontrar na Bíblia, e a gente já falou sobre isso, sobre Eva. Eva, ela era
ela foi criada, a mulher foi criada para ser auxiliadora, a ajudadora, não foi criada para tomar um lugar. Ela não foi criada para ir à frente. Ela não foi criada para fazer o papel do homem. Cada um tem seu papel, cada um tem sua responsabilidade. Ela pode sim, né, ajudá-lo, conversar, porque você vai ver que quando a palavra fala que a mulher ela foi criada para ser auxiliadora, ajudadora, ela foi criada também para ser apoio. A Bíblia chama a mulher de edificação, a Bíblia chama a mulher de coluna, não é? A Bíblia fala que com a sabedoria você edifica a casa, com a inteligência você consolida. A mulher tem muito isso. Mas se a mulher ela não tiver reposicionada, se ela não tiver no lugar dela de origem, criado por Deus, ela vai tomar o lugar do marido. Ela vai tomar um lugar que não é dela. E ela saindo do lugar dela para entrar no lugar do marido, ela sai do propósito de Deus. Ela saindo do propósito de Deus, ela passa a tomar um lugar de responsabilidade que não é dela. E aí, se você encontra, né? Se a gente se encontra com um homem, um marido, que ele já é passivo, um homem que ele já não tem iniciativa, um homem que ele já não demonstra as vontades dele, ele camufla as vontades dele para que essa mulher que é forte, que é independente, que é determinada vá à frente, a gente não contribui como esposa para que o marido vá para esse lugar. Não, eu vou te auxiliar, meu bem. Qual que é a função dessa mulher forte, determinada e dessa mulher que é independente? Qual que é a posição dela? Reconhecendo que o marido ele é mais passivo, que ele não tem coragem para tomar algumas decisões. Essa mulher, ela sendo essa mulher forte, ela precisa auxiliá-lo a ele ir para o lugar dele. A ele tomar a atitude dele, não ir na frente, deixa que eu faço porque você tá muito mole, deixa que eu faço porque eu resolvo. Não, nós não podemos ser assim, porque senão nós estamos sendo como Jezabel. Uma das características de Jezabel, ela era dominadora, ela dominava, ela queria dominar tudo, ela era melhor, ela fazia, ela acontecia, era ela. Ela não se importava com a responsabilidade de cada um. Ela não se importava com o papel de cada um. Esse é o seu papel, então você vai lá e faz. Você vai ver que tem um momento aqui que ela fez uma carta. Quando o marido dela chegou todo melindroso, chorando em casa, porque ele queria o terreno lá de Nabote, a vinha de Nabote, o marido dela chegou todo... Ah, meu Deus, dá uma révia. Acorda, vira homem. Não dá vontade? Pedala, Robinho. Olha, dá sua vontade, não faça. Jesus transforma essa vida. Eu tô orando, eu falo, Senhor, me liberta. Eu não quero ser igual a Jezabel, não tem nenhuma característica dessa mulher. E a gente para observar, se a gente não for sincera conosco mesmo, a gente fala... Eu não, imagina. Não, a gente tem. Com certeza. E a gente precisa parar para observar quantas vezes eu não fiz coisas que era para o meu marido fazer. Quantas vezes eu queria que as coisas saíssem rápido, eu fui lá e fiz. Depois falar, eu já fiz. Por que você fez? Porque eu achei que era melhor. É só dar uma olhadinha para alguns homens. Tá bom, já fez, tá bom. E não consegue compreender as questões espirituais, as questões que envolvem tudo isso, que devagarzinho a gente vai caminhando para entrar num lugar que não é nosso. E hoje a gente precisa pedir perdão para o Senhor, não é? Você vai ver que o que ela fez nessa questão aí quando o marido dela chegou choramingando porque ele queria a vinha de Nabote e Nabote não quis vender para ele, porque era a herança dos pais dele, os pais dele tinham deixado. A palavra fala que Jezabel, ela falou, viu, você é rei, por que você tá chorando? Eu vou dar um jeito pra você, fica tranquilo que eu vou dar um jeito, eu vou dar esse terreno pra você, eu vou te dar isso. Nesse momento você vai ver ali, você vê que ela tá em 1 Reis 21, tá? Eu anotei aqui, 1 Reis 21, 7. Você vê que ela fez uma carta em nome do marido, como se fosse ele. Ela escreveu a carta e assinou como se fosse ele. Que era para os homens acabar com Nabote.
E aí Nabote foi assassinado por mando de Jezabel. E aí quando voltou, ela falou pro marido, quando chegou a resposta, né, ela falou pro marido, viu, olha lá, o terreno é seu, vai lá buscar, te dei. Entende? Então você vê que ela era também uma mulher, além de ser dominadora, de querer fazer do jeito dela, a qualquer custo, não tinha para Jezabel, não tinha importância as pessoas. Ela não se importava com as pessoas. Ela saía dominando esse e aquele para fazer aquilo que ela queria. E também aqui, dentro desse texto, você identifica ela como uma mulher invejosa, porque ela queria o que era dos outros. E para ela ter o que era do outro, ela não tinha limite. Nós precisamos parar para analisar isso. Quando que uma mulher ela se coloca num lugar de dominadora? Quando ela se identifica, quando ela reconhece que ela é dominadora? Quando ela começa a tomar lugares e ter atitudes, ter comportamentos, tomar decisões que não cabia a ela. Não cabia a ela, não era você que tinha decidido. Então, a gente entende como a gente está dominando alguns lugares, algumas esferas que não são nossas. Entende? Jezabel, ela fazia isso por quê? Porque ela encontrou um marido que ele era passivo. Ela encontrou um marido que era fraco. Ela encontrou um marido que era, sabe... acho que não seria a palavra mimado, mas ele não tinha coragem de fazer algumas coisas. Tanto é que você vai ver que o profeta Elias, em um momento quando ele chamou todo o povo para que se levantasse um altar, para ver qual altar, né, ia prevalecer, se era o altar de Baal ou o altar de Deus, ele disse para as pessoas, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre Deus e Baal? Se vocês querem servir a Baal, sirva a Baal. Se vocês querem servir a Deus, sirva a Deus. Ele também estava dando um recado ali para Acabe, porque Acabe ele era fraco, covarde também nessas questões, não é? Ele adorava, a gente via aqui que ele adorou a Baal, ele levantou um altar a Baal, sim, mas ele tinha dentro das suas raízes, dentro da sua cultura, dentro do próprio território, ele vivia dentro de um território que era um território de pessoas que criam no Deus de Israel, né? E ficavam ali. E aí foi quando houve a manifestação e as pessoas disseram, o Deus de Israel é Deus. E aí depois disso, a gente vai ver que a maioria, todos os profetas ali de Baal foram mortos. E Jezabel, com muita fúria, muito ódio, ela prometeu que mataria Elias e faria com Elias exatamente o que ele fez com os profetas, que eles morreram à espada, a palavra de Deus fala, né? Então você vê que essa mulher, ela também era invejosa. Quando a gente olha para nós e a gente se vê querendo algo que é do outro, desejando algo que é do outro, e não só de bens materiais, tá? Aqui a gente identifica algo material. Ela queria aquela vinha, ela queria aquele terreno, aquela posse de Nabote. Mas muitas vezes a gente quer o que o outro tem, o que o outro é. Isso é uma característica de Jezabel. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo o quê? De tudo para ter. Jezabel, ela foi capaz de matar um homem para ter aquilo que ela queria. Então a gente precisa parar para analisar, olhar as características de Jezabel e nos examinar. Porque o Senhor fala para a gente examinar. Se nós examinássemos a nós mesmos, ninguém nos julgaríamos, o Senhor fala. Quando a gente vai participar da renovação de aliança, né? Quando a gente vai participar da ceia do Senhor, e aqui eu estou falando para mulheres no tempo do fim, homens, pessoas no tempo do fim, que precisa entender que para ser alguém, para ser um filho de Deus, uma filha de Deus no tempo do fim, precisa ter fé. Mas precisa modelar algumas mulheres, precisa ter princípios, precisa manifestar aquilo que o Senhor diz. E todas as vezes que a gente participa da ceia do Senhor, renovando a nossa aliança, renovando o nosso compromisso de fidelidade, de amor, de devoção, né? Renovando o nosso compromisso de sermos discípulas, fazermos exatamente aquilo que o nosso mestre fez. Quando nós temos a oportunidade de renovar a nossa aliança, testificando que nós somos, sim, amigas de Jesus, caminhamos com Jesus e vamos fazer exatamente aquilo que ele fez, a gente identifica aqui que o Senhor fala antes de nós participarmos, examine-se a si mesmo. E depois participe. Você deve se examinar e depois participar.
Se examina para ver se não tem algo ali em você. Mas por que ele fala para você se examinar? Para que você reconheça a tua falta, reconheça as tuas características, se arrependa, deixe de fazer aquilo e volte a participar, volte a estar ali na mesa, renovar a tua aliança, reafirmar o teu compromisso. O que é ceia, gente? A ceia do Senhor é uma reafirmação do seu compromisso. A ceia do Senhor é uma aliança, é uma aliança que eu faço. Eu fiz uma aliança com meu marido no dia do meu matrimônio, no dia do meu casamento. Eu fiz uma aliança. E geralmente a gente tem a prática de a cada ano que se comemora, não todo ano, mas tem um período aí que as pessoas fazem, elas fazem renovação de aliança. A ceia do Senhor é quando a gente está renovando a nossa aliança de amor, de fidelidade, de compromisso, de entrega. Ela é muito séria, entende? Então, você observa que ele fala que é pra gente se examinar. É o que nós estamos fazendo aqui. Primeira característica de Jezabel que nós devemos tirar da nossa vida. De ser dominadora. De dominar o marido. Nós não podemos ser dominadora dos nossos cônjuges. Tomar lugares de responsabilidade que é dele. Mas ele não faz, mas ele não acontece. Você vai auxiliá-lo. Você vai proporcionar um ambiente que ele tome atitude, que ele tome a decisão. Mas se ele fizer errado, mas se ele não souber, você vai anteriormente a isso, né, levar uma compreensão, conversar sobre o que está acontecendo, para que ele próprio tenha as suas próprias atitudes. Porque a mulher, ela serve, quando Deus ele criou Eva, a gente volta aqui para Eva, você vai ver que ele a criou também como alguém que ia cooperar com ele. Alguém que ia concordar com algumas coisas, viver em concordância. Não é? Ela era essa mulher de auxiliá-lo. Então a gente precisa parar para observar que a gente não pode dominar o lugar do outro, fazer o que era do devido do outro. Em segundo lugar, a gente identifica que Jezabel ela era invejosa e ela era uma mulher que ela fazia de tudo que fosse necessário para ter o que era do outro. Ela era invejosa. Ela era uma mulher invejosa. E ela era uma mulher que ela fazia o que fosse necessário para que o seu se agradasse. Sabe aquelas mães que às vezes acabam tomando atitudes só para agradar o filho? E são coisas até que não são legais. São coisas legais que eu quero dizer. Legal de ok. E tô falando de legal de ser legítimo. Diante da lei, diante da justiça social, diante do que é justo para o coletivo. Tem muitas mães que elas acabam tomando atitudes para favorecer os filhos. Isso é um espírito também, isso é uma característica também de Jezabel. Quando Jezabel ela foi ali, matou para agradar o marido, não, eu vou te dar. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de atitude em mulheres? É errado. É errado, a gente não está ensinando nem o nosso marido a ter uma atitude honrosa e nem os nossos filhos. Tem mães que elas fazem, elas acabam diante do filho, diante de outra criança ou diante de outro adolescente, ela acaba tendo atitudes que revelam ali uma injustiça. Nós não podemos ser assim, porque nós estamos ensinando. Você vai ver que Jezabel, ela foi uma mulher que ela influenciou demais sua filha. Você lembra que nós falamos aqui sobre a rainha Atalia? Lembra de Atalia, gente? Atalia era a personificação da sua mãe. Só que ela conseguiu ser pior. Você lembra que nós falamos de Atalia? Atalia ela foi capaz de matar todos os seus descendentes. Depois que ela viu que o filho dela foi morto, o filho dela estava morto, ela falou, agora ninguém também vai tomar o reino, vou matar todos. Ela matou todos os descendentes, só um foi salvo porque teve uma mulher, que a gente vai falar mais pra frente dela também, pegou um dos filhos que era bebê ali, piquitico, e escondeu até ele ter 8 anos, e aí ele começou a reinar. E aí quando ela soube disso, aí foi o alvoroço. Mas a gente já falou sobre a Atalia. Você percebe que Jezabel, ela foi a primeira influenciadora da sua filha. A filha dela conseguiu ser pior do que ela. Jezabel, ela foi a principal influenciadora do seu marido. Foi por causa dela que houve um altar levantado. Deixa eu te falar uma coisa.
quando eu estava falando aqui das características de Jezabel, dela ser uma mulher forte, independente e ser uma mulher determinada, nós precisamos ser essa mulher. E quando eu acho que eu acabei não concluindo. Quando a gente olha para os dois lados, você vai ver se uma mulher ela é forte, ela é independente, ela é determinada, só que dentro dela ela é má, ela vai levar isso para o mal. E ela vai potencializar cada vez mais o mal. Ela não vai ter limites. Agora, quando a gente encontra uma mulher que ela é forte, ela é independente, determinada para o lado do bem, ela vai também arrastar e fazer com que aquilo cresça. Você percebe que o problema de Atalia ali era que ela era uma mulher que ela era totalmente dominada pelas trevas. Mas ela era dominada porque ela foi induzida? Não, ela cresceu daquela maneira. Ela era uma fervorosa adoradora de Baal. E nós que somos filhas do Eterno. Eu aprendo com Jezabel, sabia? Eu aprendo. Jezabel, ela fez de tudo para que o lugar que ela foi se tornasse um lugar de adoração ao Deus dela. E nós como mulheres de Deus, e nós como mulheres no tempo do fim, e nós que carregamos a glória de Deus, e nós que temos dentro de nós aqui, olha, Cristo em nós, a esperança da glória. O que nós temos feito? Temos nos calado muitas vezes, não temos vivido essa independência muitas vezes. Eu olho para Jezabel, e às vezes a gente olha só para o lado ruim, né? Mas esse ponto, quando eu estava refletindo sobre Jezabel, eu vi que ela é uma mulher muito forte. Ela era destemida. Ela era uma mulher que ela não tinha medo. Só que onde estava o problema? É que ela era dominada pelas trevas. Nós temos sobre nós o domínio do Espírito Santo de Deus. Nós temos sobre nós esses frutos do Espírito. Alegria, amor, fidelidade, bondade, generosidade, paciência, domínio próprio, né? Acho que mansidão também, não me lembro agora. Mas Gálatas 5 fala sobre todos os frutos do Espírito. Nós temos tudo isso. Entende? E muitas vezes nós nos acovardamos. Muitas vezes nós não revelamos a quem nós adoramos com fervor. Sabe se é aquela pessoa incendiária? Ô, gente, vocês estão aí? Vocês estão com uma cara paralisada. Eu não estou vendo uma reação aqui. Gente, minha gente. Olha a hora. Acorda! Não tô vendo vocês reagir, vocês não reagem, vocês não colocam amém, coração. Vocês não colocam risada, essa mulher tá doida, palhaçada. Você não coloca o tô feliz, tô emocionada, tá falando comigo, chorando. A reação, gente, reage. Não colocou, é 100. Vocês não estão colocando aí 100, nota 10. Nota 10 é nota 100 aí. Ô, gente, vocês estão aqui ou não estão? Ó, tô vendo alguém reagir aí. Me ajuda. Cruzes. Ó, deixa eu te falar. Quando você reage, o Instagram entende, a plataforma do Instagram entende que esse assunto que nós estamos falando aqui é importante, é irrelevante. Ele vai começar a entregar para as outras pessoas que estão aqui comigo, que estão nessa página, nesse perfil do Instagram, mas não tá na live. Ô, gente, me ajuda a entregar a mensagem. Toca aqui, deixa eu ver. Tá, é isso, você tá entendendo o que eu tô falando. Me ajuda. Vambora, vamos continuar? Isso, obrigada, isso. Amém, Sandra, amém, meu amor. Me ajuda, gente, olha lá, ó. Tem gente começando a chegar aqui, porque vocês estão reagindo, entendeu? Juntos, a gente é mais forte. Me ajuda. Ó, fica crente. E reage. Amém, Dani. Olha só. Porque às vezes a gente para pensar, né? Sobre Jezabel. Claro, eu não tô falando aqui que ela era uma mulher, vamos modelar porque ela era perfeita, porque ela não era. Hoje a gente vai ver que a igreja brasileira, ela fala muito sobre o espírito de Jezabel, não é? Quando a gente vai orar e repreender algum espírito, fala, eu repreendo o espírito de Jezabel. Qual que era o espírito de Jezabel? O espírito de dominação, de manipulação. O espírito de Jezabel era o espírito
era o espírito de uma mulher que ela queria dominar a qualquer custo. O espírito de Jezabel era um espírito que se apropriava de uma posição para subjugar as pessoas. A gente não ora assim na maioria das igrejas? Eu não estou falando aqui que Jezabel é uma mulher para a gente modelar nessas questões, porque há um espírito maligno. O espírito que dominava Jezabel era um espírito maligno. Entende? Era muito maligno. Ó, a Sandra tá transbordando aí. É sempre bênção essas lives, acrescentam muito em nossas vidas. Glória a Deus, Sandra. Glória a Deus. O desejo do meu coração é isso mesmo, que a gente cresça juntas. Então transborda aí também, Sandra. Transborda que eu quero aprender com vocês também, tá bom? Deixa Jesus usar vocês. Me ajuda, gente. Olha só. Então, a gente precisa parar para analisar, e eu refletindo sobre cada mulher, para mim, como alguém ser adoradora, se a gente é mulheres que já entendeu que somos filhas, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos viver essa independência de lugares. Por que eu falo para você que eu coloquei aqui como característica de Jezabel independente? Porque o lugar que ela foi, ela saiu da cidade dela, ela saiu da casa dela, do palácio dela, dos lugares dela. E ela foi para uma outra região. A Bíblia fala que ela foi para Jezreel, um lugar rural, de campo onde o marido dela morava ali em Israel. Você vai ver que ela era independente de um lugar. Ela foi para aquele lugar e ela conseguiu convencer o marido dela a levantar um altar. E ele fez isso só para agradar ela. Então ela era independente de um ambiente. Ela levantava a adoração ali. E eu quero te dizer uma coisa, nós precisamos ser adoradoras do Deus vivo, mas uma adoradora fervorosa. Não só quando nós estamos na igreja, não só quando nós estamos dentro da nossa casa, algumas sim, algumas não. Nós precisamos ser uma adoradora fervorosa em todos os lugares e fazer com que as pessoas vivam isso. Nós precisamos influenciar as pessoas dessa maneira. Porque Jezabel, ela declarava que ela adorava Baal. Quem era Baal? O diabo, o próprio diabo. Vamos falar aí. Quantas pessoas hoje declaram... Gente, é tão fácil hoje, tão fácil não, é tão comum hoje as pessoas declarar nas redes sociais. Antes não se via, não é? Religiões ocultistas, satânicas. Vamos falar a verdade, hoje a gente vê lives até, eu não vejo, né, mas já ouvi falar. Lives de pessoas jogando cartas, jogando búzios, fazendo lives e falando com tanta assim, naturalidade, né? Coisas que não faziam antes, coisas que não eram comuns, que ficava tudo na obscuridade. Não era comum, não é? Então a gente para observar que hoje a gente vai encontrar muitas mulheres que elas não têm essa independência, porque elas são dependentes de Deus. Entenda uma coisa, eu sou independente nos lugares que eu vivo, porque eu vivo totalmente a dependência de Deus. Então, quando eu chego num lugar como adoradora e instalo ali a cultura do reino, eu estou vivendo essa independência, porque o Senhor me deu essa liberdade. Eu vivo essa questão. Entende? Você vai ver que Jezabel ela era uma mulher determinada. Quando ela determinou o que ela ia fazer e o que ia fazer acontecer, ela fazia. Quando ela disse para o marido, eu vou conseguir esse terreno para você, ela não parou para pensar. Onde está o problema? É que ela fazia o que ela queria em detrimento às pessoas. Ela não olhava para as pessoas, ela matava as pessoas. Ela era uma mulher que ela, como que eu posso dizer assim? Ela se achava superior a tudo e todos. Ela não colocava as pessoas em primeiro lugar. Como a gente para observar Esther, porque Esther também, a gente olha para Esther e foi uma rainha. Esther, ela amava as pessoas, ela colocava as pessoas na sua frente, a ponto dela morrer ela mesma.
né? Tanto é que você vai ver que Esther, quando foi para ela entrar diante do rei, ela falou: olha, se eu morrer, eu morri, mas eu vou para salvar um povo. Você vê o contraste, a diferença aí? Então a gente precisa parar para analisar qual é o espírito que está nos dominando. O que está nos dominando? E se a gente tem utilizado as características dentro de nós para o bem ou para o mal? Porque se eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher determinada, eu sou uma mulher independente porque tenho uma convicção de quem eu sirvo e estou utilizando isso para o bem, eu estou influenciando. Porque com essas características fortes de Jezabel, ela influenciou o marido dela e a filha. Entende? Ela influenciava eles. Ela era uma ferrenha influenciadora. Você vai ver aqui que Jezabel, ela foi uma mulher que foi a primeira opositora do Deus de Israel. Por isso que eu estou te falando que ela era determinada. Ela tinha uma convicção. Nós somos uma opositora de Satanás, da cultura das trevas, no lugar que nós estamos? Ou a gente se assenta, como eu disse aqui, que eu disse para uma pessoa esses dias, não dá, você precisa escolher. Não dá para você ficar se assentando na mesa de Deus, na mesa de demônios. Será que nós somos essas opositoras, sabe? Assim, ferrenha das trevas? Quando a gente chega num lugar e a gente faz vista grossa para promiscuidade, para imoralidade, para injustiça. Porque Jezabel, ela era declarante, ela declarava que ela era opositora do Deus de Israel. Ela declarava, ela não tinha esse negócio não. Vamos falar a verdade? E nós que carregamos o Emanuel, e nós que temos o príncipe da paz dentro de nós, e nós que carregamos um maravilhoso conselheiro, e nós que temos dentro de nós o Pai da eternidade, e nós, muitas vezes a gente faz vista grossa e se assenta à roda dos escarnecedores e começa a dar risada de coisas que o Senhor abomina. Começa a achar natural coisas que o Senhor, ele desagrada os olhos do Senhor. Você percebe que a palavra fala, olha o que a palavra fala, que Acabe, ele fez tudo que era mal, pior do que todos os reis que antecederam. E se não bastasse isso, ele ainda se casou com Jezabel, que era uma adoradora de Baal. Você percebe? Então, eu quero que você reflita sobre isso, porque às vezes a gente fala tanto, né, sobre Jezabel e o espírito de Jezabel, e muitas vezes a gente não é assim. A gente muitas vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes a gente tem o espírito de Jezabel dentro de nós, mas do lado errado que eu tô querendo dizer. Não tô aqui valorizando, entenda isso, não estou aqui valorizando Jezabel. Eu tô buscando para você a característica dessa mulher. Nós precisamos entender o que é que ela fazia. Ela era uma mulher terrível. Ela foi terrível em tudo que ela fez. Mas ela tinha uma determinação, ela era declarada o Deus que ela servia. E muitas vezes nós não declaramos, nós ficamos, eu não quero arrumar confusão. Eu não quero arrumar briga. Eu prefiro ficar aqui. Não, você não vai arrumar briga com ninguém. Você vai ser alguém que sabe quem é. Eu hoje aqui tô nesse lugar, mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sou totalmente dependente dele, mas aqui nesse lugar, eu vivo a palavra de Deus. Eu vivo o que Deus fala para mim. Eu sou uma mulher forte, determinada, que sei o que eu tô falando, que sei o que eu vou fazer. Entende? Jezabel, ela era uma mulher que ela era manipuladora. Ela era manipuladora. Como que eu sei se eu sou ou não manipuladora? Quando eu estou convencendo as pessoas para fazer aquilo que me favorece. Aquilo que me agrada. Aquilo que vai ser bom só para mim e não para o coletivo. Quando eu identifico que eu estou manipulando as pessoas, quando eu estou tentando convencer as pessoas a fazer algo que eu acho que é melhor, mas não vai ser melhor para o todo. O todo não está se agradando disso também. É uma forma de manipulação. Quando uma pessoa ela está querendo que alguma coisa aconteça, faça, ou que ela se favoreça, porque ela está olhando só para o seu próprio umbigo, só para o seu próprio interesse, só para a sua própria vantagem. Ela não está olhando para o todo, para o coletivo. Entende? Como que uma mulher também, ela entra nessa questão de
de ser manipuladora ou dominadora. Quando ela utiliza-se do cargo que ela carrega, da posição que ela carrega. Quando uma pessoa é dominadora, quando uma pessoa também ela utiliza, né, da manipulação para fazer a vontade dela. Quando ela se utiliza do cargo que ela tem, da posição que ela tem. Jezabel era uma mulher que ela usava a posição que ela tinha, o poder que ela tinha para conseguir o que ela queria. Você vai ver ali que Jezabel, ela utilizou da posição de rainha para escrever uma carta em nome do marido para conseguir ali a vinha de Nabote. Então, todas as vezes que eu e você nos utilizamos do poder que nós carregamos, do título que nós carregamos, para fazer o que eu quero, eu estou sendo dominada por um espírito de Jezabel. E isso não é da vontade de Deus. Ah, mas eu sou serva de Deus. Ah, mas eu sou crente há anos. Ah, mas eu frequento uma igreja há anos. Mas se só você está se beneficiando com aquilo, então não vem de Deus. Porque Deus ele é totalmente coletivo. Deus ele sempre vai olhar para o todo. Deus ele sempre vai olhar para o corpo. Quando você vai encontrar na palavra de Deus, o Coríntios falando ali, o apóstolo Paulo falando em Coríntios, ele vai falar que nós somos todos membros de um mesmo corpo. E até aqueles membros que são menos indecorosos, a palavra de Deus fala, que são, sabe, mais eles merecem honra. E eles precisam também ser valorizados. Eles precisam também ser reconhecidos como partes do corpo. Então não é só o meu interesse. Não é só aquilo que me favorece. Então a gente percebe também um espírito de Jezabel, mas voltado para o mal, né? Espírito de Jezabel, que eu quero dizer, voltado para aquilo que é errado, para aquilo que é... Quando eu estou fazendo as coisas que é só para o meu interesse. Então a gente precisa parar para analisar. Será que quando a gente olha para Jezabel, a gente está olhando e identificando em nós essas questões? Não, muitas vezes eu utilizo do meu cargo, da minha função, da minha posição, para que saia do meu jeito. Quantas mulheres, o marido, muitas vezes, ele fala, olha, dessa vez não vai dar pra gente fazer isso, porque a gente tá com tanto problema. E aí a mulher manipula, ela faz de um jeito para que a coisa aconteça do jeito dela. E aí deu ruim para a família toda uma família passa o problema. Não, a mulher quer porque quer viajar. Não, a gente vai viajar porque tá todo mundo viajando, porque a família viajou, porque não sei quem fez, não sei quem comprou, porque pintou a casa, porque trocou de carro. Não, eu quero, mas não dá pra gente fazer isso agora. A gente tá com outras prioridades, a gente tá pagando dívida. Jesus. A gente vai ter que parar, não vai poder comprar isso. E aí? O que a gente faz? A gente manipula, tem um jeitinho de fazer para sair do nosso jeito. E aí quando vai ver, toda a família é prejudicada. Toda a família passa por problema porque ela queria daquele jeito e foi daquele jeito. Porque ela ficou ali. Entende? Nós precisamos parar para analisar e ver o que o Senhor nos ensina com relação a Jezabel. Jezabel, ela era uma influenciadora má. Jezabel, ela foi uma rainha má. Eu coloquei aqui que ela foi uma esposa de Acabe e influenciava de forma maldosa, de forma errada. Você vai ver que Jezabel, ela era uma rainha má, que ela prejudicava as pessoas, ela só pensava em si. Você vai ver aqui que ela era uma adoradora fervorosa de Baal. Ela era. Você vai ver aqui que Jezabel, ela era dominadora, ela era manipuladora e invejosa. Essa era Jezabel. Dentro das características que eu identifiquei, dentro desses comportamentos aqui dela, você vê que ela era uma mulher forte, ela era uma mulher determinada e ela era uma mulher independente. Ela não dependia de ninguém, ela ia lá, fazia, acontecia. Isso tá errado, de certa forma, porque nós precisamos depender de Deus e nós não podemos fazer da nossa maneira, não é? Mas quando ela chegava em alguns lugares, ela fazia algumas coisas que a gente para observar e que a gente precisaria ser para com o Senhor. Para com o Senhor nós temos que ser filhas, servas, crentes, adoradoras, fervorosas. Você vai ver que a palavra de Deus fala que em João, quando o Senhor falou ali com aquela samaritana,
Ele disse que o Senhor busca, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito fala do interior, verdade fala de atos, atitudes, fala do externo, daquilo que sai de mim, daquilo que eu estou vivendo. Jezabel, ela não escondia quem ela adorava. E muitas vezes a gente está escondendo quem a gente adora. Muitas vezes a gente esconde por quê? Porque a gente não manifesta. Porque a gente não age com as condutas de filha. Muitas vezes. Jezabel, ela colocou, ela determinou muitos sacrifícios. Jezabel, ela vivia exatamente como o culto dela ali, como Baal queria. E nós precisamos parar para observar. Porque as nossas atitudes, os nossos costumes revelam quem a gente adora. A maneira da gente falar, a maneira da gente agir revela quem a gente adora. Por isso que eu falo que Jezabel, ela era também uma mulher assim determinada e uma mulher forte. Ela era uma mulher independente. Ela não dependia do ambiente. Ela não dependia das pessoas. Ela era independente porque ela falava e ela fazia porque ela sabia, ela tinha convicções. Nós precisamos ser mulheres que somos verdadeiras adoradoras. Você está no trabalho, você está na família, você está na sociedade. Hoje a sociedade, sabe o que a sociedade está precisando? De verdadeiras adoradoras do Deus vivo. Que manifeste isso e não tenha medo. Porque Jezabel era uma mulher que não tinha medo, viu? Ela não tinha medo das pessoas. É claro, a gente vai parar para observar aqui a história de Jezabel. E como eu disse aqui, Jezabel era uma mulher má, uma mulher perversa. E o fim dela foi trágico. Hoje a gente vai olhar na igreja brasileira, a igreja fala muito-se do espírito de Jezabel. Não estou tirando isso, entenda isso. Eu estou falando dentro de uma característica. Nós não podemos ser dominadoras, manipuladoras, influenciadoras para o mal. Entende? Nós não podemos. Mas quando a gente olha aqui questões de bem e mal, questão de bom ou ruim, você vai identificar que nós precisamos influenciar para o bem. Nós precisamos sim ser mulheres fortes, que somos adoradoras fervorosas do Deus vivo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor procura verdadeiras adoradoras. Mulheres que são fortes e que não têm medo das situações, dos ambientes, ainda que mude de lugar, ainda que mude de território, ainda assim. Mulheres que não dominam lugares que não são delas, mulheres que respeitam, sabe, os seus papéis, os seus encargos. Nós precisamos entender isso dentro do outro lado aqui do bem e do mal. A gente está falando de características de mulheres, mulheres da Bíblia. Eu queria terminar de ler aqui para a gente caminhar para o final. O autor fala assim: templos para Baal apareciam em todos os lugares, com sacerdotes vestidos com trajes bonitos. Banquetes e festividades eram realizados, e o povo acompanhava avidamente todas essas atividades. Olha o que eu estou falando aqui. Ela influenciava, porque ela fazia, ela preparava. Olha aqui, o templo de Baal aparecia em todos os lugares. Ela vestia os sacerdotes com os melhores trajes. Banquetes, festividades eram realizados e o povo acompanhava avidamente. O povo, tá? Ela levou essa cultura de idolatria a Baal e a Será para Jezreel. Ela levou isso. Enquanto isso, a adoração de Jeová foi praticamente suprimida. Por quê? Porque ela foi instalando essa cultura. Porque ela foi instalando a cultura de Baal, por causa de uma personalidade forte que ela tinha. Os profetas eram assassinados. Elias teve que fugir e não acreditava que houvesse algum homem em Israel que não tivesse dobrado os joelhos diante de Baal, exceto ele mesmo. A luta inexorável de Elias contra Jezabel, que culminou no milagre do Carmelo. É bem conhecida e não nos afeta agora. Mas se pudermos dizer mais algumas palavras sobre Jezabel, ela era uma mulher sem consciência e sem coração. A sua arrogância
e sensualidade não conheciam limites. Elas haviam silenciado a voz da consciência. O que silenciou a voz da consciência de Jezabel? A arrogância e a sensualidade. Ela era uma mulher também que ela seduzia homens em geral. Ela era uma mulher sedutora também, viu? E então, nesse sentido aqui que o autor está falando, quando ela não tinha consciência, então ela não tinha preocupação, ela não se preocupava com as coisas. Ela era uma pessoa que ela não se preocupava, ela não parava para ficar pensando a respeito das consequências. O autor ainda diz assim: ela perseguiu sistematicamente os profetas de Jeová até a morte. Condenou Nabote à morte para se apoderar da sua vinha, com falsas acusações. Ela acusou Nabote. Eu não entrei nesse detalhe porque senão ia ficar muita coisa aqui, né? Mas ela fez acusações também. Ela era mentirosa também, né? Vou colocar aqui. Ela era mentirosa. E quando Acabe foi mortalmente ferido por uma flecha e Jeú foi a Jezreel, ela se empoleirou indiferentemente na janela, com ar sedutor. Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela. Nesse trecho aqui de 2 Reis 9, você vai ver que depois que o marido dela morreu e Jeú ele foi consagrado a rei, você vai ver que ela se maquiou. Foi nesse momento que ela se maquiou toda, ela se produziu toda para tentar seduzir o próximo rei, Jeú. Entende? E aí algumas pessoas usam aqui não, né? Porque aqui não tem dessas. Mas algumas pessoas usam que a maquiagem, não pode usar maquiagem, porque maquiagem é de Jezabel, porque maquiagem é um espírito de sedução. Não, é tudo dentro do equilíbrio, gente. Tudo que é demais tá fora da palavra de Deus. Você vai ver que Timóteo fala sobre isso, a gente falou nos outros devocionais, que ali o apóstolo Paulo nos ensinava que não seja o adorno excessivo dos cabelos, dos trajes, que seja, né, a beleza da mulher. Então tudo que está em excesso, tudo que está demais, sobra e não tem necessidade, né? Aqui você vai ver que ela se maquiou inteira e saiu na janela para tentar seduzir o próximo rei que estava chegando. E aí Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela. E aí tinha os seus eunucos ali, né? Os seus servos ali em volta, que aí ela foi jogada da janela. Continuando. Jezabel nos parece uma mulher repulsiva. Todo o seu requinte serviu apenas para fazê-la se comportar de modo mais brutal, afundando mais profundamente no pecado. Até o ímpio Acabe ficava admirado com a maldade de Jezabel. Jezabel era má, ela era uma mulher má. E ela usou todas as características que ela tinha, que eu coloquei aqui, como uma mulher forte, como uma mulher que era determinada, ela estava determinada a fazer o mal. Ela era uma mulher que ela se fortalecia, tinha uma personalidade forte, ela usava essa personalidade forte dela para o mal, para a perversidade, para ser egoísta com as pessoas. Entende? Você vê aqui, olha, o julgamento eterno, para a gente caminhar para o final aqui que o autor fala. O julgamento eterno que recaíra sobre ela será pior que o que ela recebeu na terra. Defenestrada, pisoteada por cavalos e comida por cães. Quando tentaram enterrá-la, encontraram apenas os ossos do crânio, os pés e as palmas das mãos. Jezabel era a maldade em pessoa. Então ela usou tudo aquilo que ela tinha para fazer maldade. Deixa eu te falar o que a gente pode extrair da vida de Jezabel. A gente precisa ser adoradora, fervorosa do Deus vivo. Nós precisamos ser. Nós precisamos entender que mulheres fortes, elas manifestam um culto ao Deus a qual elas adoram. Jezabel era uma mulher má, manipuladora,
Se você identifica ser manipuladora, você vai deixar ir. Tem as características de Jezabel, que por causa dessas questões ela demonstrava tudo isso. Se você está dominando lugares que não é seu, pode pedir perdão para o Senhor e ir abandonando essas práticas. Se você tem dominado, se você tem manipulado pessoas para que as coisas aconteçam do jeito que você quer, porque é o seu próprio interesse, você não está olhando para o coletivo, não vai se favorecer ao todo, né? E se você está se utilizando da sua posição, do seu cargo para fazer isso, você precisa se arrepender e pedir perdão para o Senhor, amém? Para que você possa entrar nesse lugar de ser verdadeiramente uma adoradora fervorosa. Nós precisamos olhar também dentro dessas questões, dessas características de Jezabel e entender que nós não precisamos ter medo, nós não podemos ter medo de quem nós servimos. Assim como Elias fez, ele falou, se Baal é Deus, que aconteça. Se Deus é Deus, que o fogo aconteça no altar ali quando houve água ali, né? Então, a gente precisa ter convicções. Você precisa ter convicção. Você precisa ter convicções e agir dentro das suas convicções. Porque Jezabel, ela tinha convicções. Ela era uma mulher que ela tinha convicção e ela foi para uma outra cidade, ela foi para um outro lugar e ela estabeleceu aquilo ali. Isso é muito forte, viu? É muito forte isso. Então, que você peça perdão ao Senhor. Vamos orar? Vamos pra gente encerrar? Vocês nem me falaram a hora, né, gente? Meu Deus. Vamos orar. Abba, nós queremos, na tua presença, permanecer nesse momento para reconhecer o nosso pecado. Reconhecer todas as nossas características que nos levam cada vez mais longe de ti e não te glorifica. Nós queremos, Pai, reconhecer que em muitos momentos nós temos dominado lugares, nós temos dominado posições, papéis que não são nossos. E eu quero te pedir perdão. Me perdoa, Senhor, todas as vezes que, de forma consciente ou inconsciente, eu dominei lugares que não cabia a mim. Dominei lugares que pertenciam ao meu marido, assim como Jezabel fez com o seu marido. Eu quero nesse momento te pedir perdão. Eu quero nesse momento orar juntamente com as minhas irmãs, com os meus irmãos que aqui estão comigo nesse momento, orando. Eu quero te pedir perdão, Jesus, me perdoa. Sim, momentos da minha vida, por causa do meu ímpeto, por causa muitas vezes da minha maneira de ser, Senhor, eu tenho dominado lugares e ambientes que não me cabe. Eu quero te pedir perdão nesse momento. Eu te peço perdão, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós manipulamos ambientes, nós manipulamos pessoas para que as coisas saíssem da nossa maneira, do nosso jeito, segundo o nosso querer. Eu te peço perdão. Deus, eu abro mão nesse momento todas essas características malignas que estão, Senhor, ali atribuídas a Jezabel. Eu abro mão em nome de Jesus. Eu rejeito em nome de Jesus. Nós rejeitamos, nós denunciamos e reconhecemos em nós, papai. Nós olhamos para dentro de nós nesse momento. Eu me examino nesse momento e eu abro mão agora. Se há resquício dentro de mim de inveja, se há resquício dentro de mim de mentira, eu abro mão, eu denuncio, eu rejeito agora em nome de Jesus. Toda raiz de manipulação, toda raiz de dominação, de ambientes, lugares, papéis que não me cabem, eu abro mão agora, em nome de Jesus. Ore, fale isso ao Senhor, peça perdão. Se você identifica agora algum lugar, algum momento que você tomou atitudes que só você se favoreceu e outras pessoas foram prejudicadas, peça perdão ao Senhor. Eu peço-te perdão, Senhor. Me perdoa. Deus, faz tudo novo de novo na nossa vida, na minha vida. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, em nome de Jesus, abre a minha mente. Senhor, eu quero poder enxergar a mim mesma, eu quero poder me examinar e me despir, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que me afasta de ti, me afasta do teu propósito, do meu lugar original. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, eu te peço, me perdoa. Eu abro mão, Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que não me cabe. Eu abro mão, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero estar num lugar que é meu por direito. Eu quero estar fluindo, Deus, me movimentando, Senhor, dentro de uma esfera original, transferida do Senhor a mim.
Eu quero, Jesus. Então eu te peço nesse momento, me perdoa todas as vezes que eu assumi lugares que não era meu, que eu tomei, Pai, decisões que não cabiam a mim. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir, Senhor, me ensina a ser uma mulher forte, me ensina a ser uma mulher determinada, a ser uma adoradora, Deus, a ser uma adoradora do Senhor e que demonstra isso, porque os filhos das trevas, a tua palavra tem nos dito que os filhos das trevas muitas vezes têm sido mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas não têm tido medo de revelar as maldades, as perversidades, não têm tido medo de instalar uma cultura satânica, não têm tido medo. Pai, nos perdoa pela nossa covardia, nos perdoa, que nós venhamos receber um espírito valente, corajoso, determinado e independente, porque nós temos o teu espírito em nós. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor, mas dentro de nós há sim uma individualidade que o Senhor trabalha também por meio dela. Então eu quero te pedir, Jesus, que nos momentos que necessite da nossa independência, porque nós sabemos quem nós somos, sabemos quem carregamos, que assim seja, papai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu me arrependo do meu pecado, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço, Pai, eu reconheço. E como mulher aqui, juntamente com outras mulheres, papai, quero abrir mão de todo essas características malignas, perversas, más de Jezabel, que hoje, ainda hoje, Senhor, tentam encontrar lugar de permanência dentro de mim. Eu abro mão em nome de Jesus. Eu abro mão em nome de Jesus. Me transforma, Senhor, segundo o teu caráter, segundo, Senhor, a tua imagem, segundo a tua semelhança. Me transforma, Jesus, eu te peço, me transforma. Eu abro mão do meu eu, do meu ego, dos meus desejos, da minha vontade, Senhor, para fazer o teu querer, para manifestar e influenciar, Jesus. Influenciar o meu marido, influenciar os meus filhos. Ah, Senhor, que eu possa ser uma influenciadora, Pai, para que eles possam te adorar, para que eles possam te servir. Meu Deus, me perdoa todas as vezes que eu influenciei meus filhos ou meu marido de forma errônea, de forma que não te glorificavam. Deus, me perdoa, eu te peço em nome de Jesus. Que eu possa ser uma influenciadora que vai fazer com que eles te adorem, que eles te obedeçam, que eles estejam sempre no centro da tua vontade, que eles sejam fortes, corajosos, valentes sempre, Deus, para escolher pelos princípios e valores eternos. É o que eu te peço em nome de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Me ensina a ser uma adoradora, em espírito e em verdade, valente, em todos os lugares, ambientes que eu for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós denunciamos todo o espírito de Jezabel que queira se instalar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, nós denunciamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem problema com o seu pecado. Deus não tem problema. O problema de Deus é o que você faz com o seu pecado. Então, se você reconhece o teu erro, se você está reconhecendo as tuas faltas, se você se examina e olha e fala, poxa, nisso aqui eu estou pecando. Reconhece, fala, Senhor, eu errei nisso. Errei. E aí você segue, tá bom? E aí você segue, pede perdão para o Senhor e vai seguir para que você possa fazer diferente.